pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, para a honra e glória do Senhor, para fazer o nome dele conhecido, e hoje vamos estar falando um pouco sobre Números capítulo 22. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, segue a página do Face, vamos juntos cada vez mais espalhar a palavra de Deus, amém? Gente, a partir deste capítulo aqui a gente vai falar um pouco sobre a história de Balaão. Essa história é bastante conhecida sempre quando falam sobre a mula de Balaão, que o Senhor precisou abrir a boca dela para ela alertar Balaão que o anjo do Senhor estava na frente deles. Nesses capítulos a gente vai começar a ver que o inimigo ele começa a usar de diferentes estratégias, diferentes meios para tentar combater, para tentar parar os filhos de Israel, e ele muda a sua forma de lutar. Em Êxodo, Satanás ele usou o exército egípcio para impedir que os filhos de Israel saíssem de lá. Quando eles estavam para cruzar o Mar Vermelho, esse mesmo exército seguiu eles, de perto, até que o Senhor trouxe total libertação para eles. Mais tarde, no deserto, o povo de Deus teve que lutar contra Amaleque, que a gente viu que ele representa a nossa carne caída, que ainda obedece à lei do pecado, que habitava em nós. Então, os israelitas, eles também enfrentaram e derrotaram os reis de Arade, os amorreus, o rei de Bazã. Eles destruíram suas cidades, se apoderaram de suas terras, e também a gente viu nos capítulos passados o que toda essa guerra representa. Mas depois de derrotar esses reis, os filhos de Israel eles estavam prontos para cruzar o Jordão e adentrar a terra boa. Mas o inimigo, em sua astúcia, mudou sua forma de lutar contra Israel, porque ele não vai parar, ele não vai deixar o caminho livre para que a gente adentre as promessas de Deus, e sempre vai ter uma guerra. Nós temos toda a autoridade para nos levantar, nos posicionar, vestir a nossa armadura de Efésios 6 e partir contra o inimigo que tenta roubar as nossas bênçãos. Amém? Uma leitura. Partiram os filhos de Israel e se acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque eram muito numerosos, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Então, depois da guerra contra os reis de Arade, de Bazã e dos amorreus, os filhos de Israel eles partiram rumo à terra prometida e se acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão. Na verdade, era só atravessar o rio que eles estariam na terra prometida. Mas eles estavam em território moabita, e como a gente vai ver, eles também não facilitaram a entrada do povo na terra. O rei de Moabe, Balaque, ele reconheceu a soberania de Deus, reconheceu tudo o que Deus estava fazendo pelos israelitas desde lá do Egito, e ele temeu, ele ficou com medo de agora ter chegado a vez dele e do povo do Senhor dominar e controlar Moabe também. A gente falou um pouco no capítulo passado sobre os reis ao redor da terra prometida e o que eles representam, Eles são guardiões de Satanás para impedir que os filhos de Deus alcancem as bênçãos que estão na terra prometida. Então, todas essas guerras que os israelitas enfrentaram foi sim real, havia sim esses reis, esses reinos que eles estavam tentando defender seus territórios, mas também a gente consegue entender e discernir com a ajuda do Espírito Santo aquilo que está por trás da letra. A gente começa a entender que essas guerras são guerras espirituais que a igreja trava contra os espíritos malignos nas regiões celestiais. Então nós estamos em constante guerra, e a gente sabe que essa guerra não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais, assim como Efésios 6,12 nos fala. Mas eu quero ler para vocês Efésios 1,3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então aqui a gente consegue entender e perceber que as bênçãos, as promessas de Deus já estão nas regiões celestiais em Cristo, assim como os principados e potestades, ou seja, onde está a bênção também está aqueles que não querem que elas se tornem uma realidade em nossas vidas. Por isso a gente não pode ficar passivo nessa guerra, a gente deve nos levantar ativamente com toda a armadura de Efésios 6 para lutar e derrotar esses espíritos malignos, nos posicionar e realmente ir à luta, porque todas as nossas bênçãos já estão lá, assim como a terra já estava lá. Eles precisavam lutar e adentrar a terra. Nós precisamos lutar e declarar que a gente não aceita mais que as nossas bênçãos sejam roubadas, para que então as bênçãos que estão no espiritual se manifestem no mundo físico. Disse Moabe aos anciões dos midianitas: agora devorará esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós,
como o boi devora a erva do campo. Então Balaque, filho de Zippor, que naquele tempo era rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos Amonitas, a chamá-lo, dizendo: O povo que saiu do Egito cobriu a face da terra e estabeleceu-se perante mim. Balaque estava dizendo que os israelitas eram um povo muito poderoso, que agora eles iriam se levantar contra ele, contra o seu povo, eles não iam deixar mais nada, né? Eles iam acabar com tudo, eles iam devorar tudo. E Balaque sabia que ele não tinha forças militares, que ele não tinha forças políticas, nem se ele se juntasse com outros reinos, ele conseguiria derrotar os filhos de Israel, porque aquele que lutava por eles era poderoso demais. Então ele optou por uma outra forma, né, uma forma religiosa de proceder, e essa forma estava ligada aos midianitas e aos moabitas, né, já que essa palavra que a gente acabou de ler estava endereçada a eles. Moabe era filho do incesto de Ló com uma de suas filhas, portanto Moabe representa o fruto da concupiscência da carne, esse desejo intenso por coisas e prazeres terrenos. E Midian foi um dos filhos de Abraão com Quetura, ele era próximo dos filhos de Ismael, em contraste com Isaac, que representa o nascido do Espírito, eles representam a carne. Então aqui a gente consegue ter uma imagem de que Satanás usaria a nossa carne, nossos próprios desejos, para agirem contra nós e nos impedirem de avançar rumo às promessas de Deus. Quanto mais a gente anda segundo os nossos desejos, nossos pensamentos, nossas vontades, mais longe a gente vai estar do caminho do Pai, do caminho que Ele preparou para que a gente prosseguisse, porque a gente não vai estar andando no caminho dele, nós vamos estar andando no nosso próprio. Então a gente deve sempre lembrar de que depois que a gente aceita Jesus, nosso espírito nasceu de novo, ele regenerou, ele já está pronto, porque o Espírito Santo habita em nós. Mas a nossa carne, que é a junção da alma e do corpo, ela não nasceu de novo, ela precisa passar pelo processo de transformação, de metanoia, onde aos poucos ela vai diminuindo, ela vai morrendo para manifestar a vida que já habita em nós. Ou seja, a nossa carne ainda opera a lei do pecado. Se a gente não agir contra ela, se a gente não diminuir ela ao máximo, se a gente não matar ela, ela vai começar a dominar, vai começar a controlar as nossas ações. E apesar da gente já ter vida em nós, ter vida no nosso espírito, a gente ainda vai agir como se estivéssemos mortos. Por isso que a gente deve andar sempre segundo o espírito e não segundo a carne, satisfazendo todos os nossos desejos e anseios. A gente deve agir em conformidade com o nosso espírito e transbordar a vida de Deus. Balaque, ele achou uma solução, né? Ele pensou que ele havia achado uma solução para impedir os filhos de Israel de avançar. Então ele pediu para que chamassem Balaão para declarar palavras de maldição sobre o povo de Deus. Vem agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. Pois sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então partiram os líderes dos moabitas e dos midianitas com o preço dos encantamentos. Chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque. Balaão lhes respondeu: Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os líderes de Moabe ficaram com Balaão. Então a gente vê aqui quem era Balaão, né? Ele era um profeta do Senhor, né? Deus falava com ele, ele ouvia, embora ele fosse de outra nação, ele servia a Deus. Com certeza ele era um profeta conhecido, né? Porque o próprio rei de Moabe declara: porque eu sei que quem você abençoar será abençoado e quem você amaldiçoará será amaldiçoado. Então, a princípio, parece que Balaão serve a Deus, né? Fala com ele, pergunta as coisas para ele, quer saber que direção deve tomar, para onde ele deve ir. Mas nessa ocasião, Balaão ele agiu errado, porque ele sabia que Balaque queria que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Então, se Balaão tivesse realmente sido fiel a Deus, ele teria dito: Balaque, enquanto os seus planos são destruir Israel, não conte comigo, né? Eu amo a Deus e amo os seus filhos, né? O povo que ele escolheu, mas a gente vê aqui que esse não foi o agir dele. Embora Balaão soubesse que as más intenções de Balaque eram para causar dano ao povo de Deus, ele disse aos mensageiros que perguntaria a Deus se ele deveria ou não ir com eles. Muitas vezes a gente sabe que Deus desaprova nossas condutas, nossa maneira de se vestir, nossa maneira de falar, simplesmente porque a gente conhece Ele, a gente sabe aquilo que Ele aprovaria, e mesmo assim a gente vai diante dele para ver se dá para dar um jeitinho, para colocar a nossa causa diante dele, do porquê nós estamos fazendo tal coisa. Muitas vezes a gente até usa a palavra de Deus, a gente interpreta ela de uma maneira que nos convém para justificar tal conduta, mas lá no fundo a gente sabe que a gente está desagradando a Deus
e ao Espírito Santo. E a palavra, ela é clara em Efésios 4:30, diz assim: "E não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção." Então nós fomos selados com o Espírito Santo, ele habita em nós e a gente não deve entristecer ele. Mas muitas vezes a gente sabe que determinada coisa não é do Senhor, mas mesmo assim a gente tenta buscar a direção do Senhor a esse respeito. Embora a gente saiba que é errado, a gente começa a perguntar ao Senhor se a gente deve ou não fazer tal coisa, e isso pode nos levar ao auto-engano. Porque queremos muito tal coisa, a gente pode achar que o Senhor nos liberou para agir de tal maneira, e assim a gente cai no engano, achar que foi o Senhor que falou, mas nós estamos mesmo seguindo os nossos corações e os nossos pensamentos. E a palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Em Jeremias 17:9 diz assim: "Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá?" Então, o nosso coração sempre nos engana, por isso que a gente deve andar por fé, porque fé é certeza, ela não está baseada naquilo que eu estou vendo ou naquilo que eu estou sentindo, mas ela está baseada naquilo que eu sei. Veio Deus a Balaão e lhe disse: "Quem são estes homens que estão contigo?" Como quem diz: Balaão, quem são esses homens que estão fazendo com que você queira ir amaldiçoar? O que eles estão te dando? A gente deve sim pensar nesse quesito. Manda, quem são aqueles? Quais coisas estão fazendo com que você queira se levantar, com que você queira se afastar, com que você queira agir segundo o seu próprio pensamento? Quem são esses? Respondeu Balaão a Deus: "Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, enviou-os a mim, dizendo: O povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora amaldiçoá-lo por mim. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra." Então disse Deus a Balaão: "Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é bendito." Levantou-se Balaão de manhã e disse aos líderes de Balaque: "Tornai a vossa terra, pois o Senhor não me deixa ir convosco." Levantaram-se os líderes dos Moabitas, voltaram a Balaque e lhes disseram: "Balaão recusou-se a vir conosco." Então a gente vê aqui o Senhor impedindo Balaão de se levantar e de ir amaldiçoar os filhos de Israel. A gente vê aqui que Deus realmente falava com Balaão, eles tinham esse relacionamento, Deus o usava, mas no momento de realmente provar a fidelidade de Balaão, os desejos dele, a cobiça, o desejar as coisas terrenas, falou mais alto no coração dele. Por isso que a gente precisa ancorar nossa alma em Jesus, porque somente Ele em nós pode fazer com que a gente seja fiel ao Senhor. Somente Ele vivendo através das nossas vidas, esse transbordar do Espírito Santo faz com que a gente deixe tudo o que é terreno de lado e busquemos fazer a vontade do Pai e desejar sempre estar em sua presença. Balaque tornou a enviar outros líderes em maior número e mais honrados que os primeiros. Chegando a Balaão, disseram-lhe: "Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Portanto, vem, rogo-te, e amaldiçoa por mim este povo." Quando os mensageiros eles voltaram sem Balaão, Balaque não aceitou e ele enviou novamente príncipes mais numerosos e mais honrados que os primeiros para induzir Balaão a ir até ele e amaldiçoar o povo de Deus. Gente, eu quero atentar para algo aqui, que é o primeiro momento, Balaque ele envia os líderes com uma quantia que ele achava necessária para pagar pelas maldições que ele queria que Balaão proferisse. A gente vê aqui no versículo 7 que diz assim: "Partiram os líderes com o preço dos encantamentos." A gente vê que Balaão ele não recusa de imediato, mesmo sabendo que o Senhor não deixaria ele ir amaldiçoar o povo dele. Ainda assim, ele se aproxima de Deus pedindo uma direção, revelando assim qual era a sua fraqueza para o inimigo, revelando a cobiça que havia no seu coração. Então, ele ficou um pouco balançado, vamos dizer assim, com a proposta de Balaque, mas ainda assim não compensava, então ele preferiu obedecer ao Senhor. Já nesse segundo momento, nesse segundo envio dos líderes, a conversa é diferente, eles não vêm com o preço pronto, eles dizem: "Você sabe, né, que eu posso te honrar, você sabe que eu posso te dar tudo aquilo que você me pedir." Como quem diz: "Balaão, qual é o seu preço para amaldiçoar o povo de Deus?" Então o inimigo sabe onde estão as nossas fraquezas, e em todas as vezes que ele for vir até nós para a gente andar longe da presença do Senhor, para a gente nos desviar do caminho, ele virá nas nossas fraquezas, porque ele sabe que ali a gente cai. Mas glória a Deus, porque ele nos diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
Ou seja, mesmo se o inimigo nos tentar, mesmo se ele mostrar algo que ele sabe que a gente cai, a gente sempre deve lembrar que nunca estamos sozinhos e que é nesse lugar, na nossa fraqueza, que o poder do Senhor se aperfeiçoa em nós para que a gente possa resistir às tentações do diabo. Respondeu Balaão aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia desobedecer à ordem do Senhor, o meu Deus, para fazer coisa grande ou pequena. Rogo que também aqui fiques esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Então, aparentemente, parece que Balaão está sendo fiel ao Senhor, mas infelizmente não estava. Ele estava agindo de acordo com aquilo que ele desejava no seu coração. Porque aqui a história estava se repetindo. Se ele realmente tivesse sido fiel, ele teria dito aos mensageiros de Balaque que o Senhor não permitiria que ele fosse. Até porque agora era algo que ele já sabia a resposta de Deus. Ele já tinha ido ao encontro de Deus e Deus havia falado que ele não deveria ir. Mas ao invés disso, ele disse que iria novamente buscar orientação com o Senhor. Então talvez ele esperasse alguma mudança que tornasse possível a sua ida. Realmente foram grandes palavras, proferidas por Balaão aqui no versículo 18, mas elas não correspondiam àquilo que estava no seu coração. E o Senhor sabia disso porque Ele nos sonda, Ele sabe quais são as nossas intenções. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Veio o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: visto que aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles, mas fará somente o que eu te disser. Então Balaão se levantou de manhã, selou a sua jumenta e partiu com os líderes de Moabe. Então Deus permitiu que Balaão fosse, mas ele deveria dizer apenas aquilo que o Senhor colocaria na boca dele. Mas aqui a gente vai ver que Balaão ele iria aprender uma lição importante da parte de Deus. Balaão ele estava assim fazendo a sua própria vontade, não a vontade de Deus, porque ele queria ir com os mensageiros de Balaque já desde o começo. E então agora Deus disse para ele ir. Nós também podemos passar por situações semelhantes, Se a gente quer fazer determinada coisa, até mesmo insistir em fazer, Deus pode finalmente permitir que a gente faça. A gente pode ir até mais aliviado, vamos dizer assim, achando que Deus permitiu que a gente agisse de tal maneira. Mas muitas vezes Ele permite que a gente faça, que a gente vá a algum lugar para nos mostrar e nos revelar aquilo que o nosso coração está cheio. Sempre o agir segundo o nosso entendimento e nossa vontade vai fazer com que Deus nos mostre quem nós realmente somos. Ele vai nos mostrar a realidade daquilo que está em nosso coração e vai fazer com que a gente perceba que nós precisamos dele desesperadamente para nos transformar em quem nós nascemos para ser, para alcançar a estatura de filho varão. Amém? A ira de Deus, porém, se acendeu quando ele se foi, e o anjo do Senhor passou-se no caminho para barrar-lhe a passagem. Ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Então a ira do Senhor então se acendeu contra Balaão, por conta de tudo o que a gente já vem falando aqui sobre o coração do profeta não estar alinhado com o coração de Deus, com a vontade de Deus. Apesar de estar obedecendo o comando do Senhor em ir com os líderes enviado por Balaque, seu coração era ganancioso, talvez imaginando que tinha conseguido manipular Deus para que ele tivesse o aval em ir com os homens de Balaque. Realmente, qualquer que tenha sido o seu pensamento ou intenção, isso desagradou profundamente o Senhor, que ele envia o próprio anjo do Senhor. No Antigo Testamento, essa expressão se refere a Cristo, ou seja, o próprio Deus apareceu para lidar com Balaão. Viu a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. O anjo do Senhor, porém, pôs-se numa passagem estreita entre 2 vinhas com paredes de ambos os lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se contra uma das paredes e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. A ira de Balaão se acendeu e ele espancou a jumenta com o cajado. Então, nesses versículos aqui, a gente vê a jumenta de Balaão salvando a vida dele, mas ele não estava percebendo, ou talvez nem estava prestando atenção ao que estava acontecendo.
Ele só ficava irado e ele começava a espancar a mula porque ele estava se desviando do caminho que ele achava que era o caminho certo, estava até machucando ele para conseguir desviar e a espada do Senhor não acertasse ele. Quando nós escolhemos andar segundo o nosso próprio caminho, escolhendo satisfazer nossas vontades, deixando nossos anseios falar mais alto e nos conduzir, a gente começa a andar segundo os nossos desejos e isso vai nos cegando, vai fazendo com que a gente se afaste do Senhor. A gente vai perdendo o discernimento das coisas do Espírito, a gente começa a murmurar, a criticar, a abandonar a nossa posição perante o Senhor, a gente começa a deixar para lá o nosso propósito por motivos e causas mundanas, causas terrenas que são passageiras. Então, muitas vezes nós estamos agindo de acordo com o nosso próprio entendimento, achando que estamos fazendo a vontade do Senhor, mas ao longo do caminho coisas vão acontecendo, pessoas vão nos alertando, mas mesmo assim nós decidimos seguir em frente, a gente não para tentar compreender tudo o que está acontecendo e tentar perceber o quanto nós estamos afastados da onde nós deveríamos estar. Então, tudo isso porque a gente deixou nosso coração, nossos desejos, nossas vontades falarem mais alto e tomarem o controle de nossas vidas. Mas quem nos governa é o Senhor, a vontade dele e o caminho dele para nós devem sempre ser prioridade na nossa vida. Não é o que nós queremos, mas é o que o Senhor quer. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que te fiz eu que me espancastes já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, agora te mataria. A jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que toda a tua vida cavalgastes até hoje? Tenho o costume de agir assim? Ele respondeu: não. E então o Senhor abre a boca da jumenta, da mula, e ela fala com Balaão. E diante desse tremendo milagre, de um animal falar, ele age como se tudo tivesse normal, como se nada de errado tivesse acontecendo e ainda faz declarações como se ele tivesse com a razão. Ele realmente estava cego e deixando-se levar pela cobiça do seu coração. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, tendo a espada desembainhada na mão, de modo que ele se inclinou e se prostrou com o rosto em terra. Disse-lhe o anjo do Senhor: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse desviado de mim, na verdade eu te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então os olhos do profeta foram abertos nesse momento e ele viu o anjo Senhor, com a espada empunhada na mão. Então o caminho que Balaão estava trilhando era um caminho para satisfazer os seus desejos e suas vontades, não era o caminho do Senhor. Se ele realmente fosse um servo fiel, ele teria percebido que naquele momento algo estava errado, já que a jumenta viu o anjo, mas ele não conseguiu ver, porque ele estava cego com os seus desejos. O Senhor derramou sobre nós dons e talentos para que a gente cumprisse o propósito pelo qual nascemos, mas às vezes a gente deixa a nossa carne, nosso temperamento, nossa personalidade, nosso coração nos cegarem e passarem a governar nossas ações, tomando o nosso caminho perverso diante do Senhor. Tudo isso acontece quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, quando queremos usar tudo o que Ele nos deu em nosso próprio favor para nos autopromover e não em função do corpo e não para a edificação do corpo de Cristo. Então a gente precisa parar e refletir por um momento o que é que nos tem afastado da obra de Deus, quais são os objetivos e propósitos que estão nos afastando dos caminhos do Senhor, quais os pensamentos que têm dominado as nossas mentes. Muitas vezes o Senhor usa pessoas para nos alertar que nós estamos desviando do caminho dele, porque ele quer nos trazer de volta, ele quer nos trazer de volta ao centro da sua vontade. Amém? Então Balaão respondeu ao anjo do Senhor: pequei sem saber que estavas no caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Disse o anjo do Senhor: vai com estes homens, mas fala somente aquilo que eu te mandar. Assim Balaão foi com os líderes de Balaque. Então, depois de toda essa situação, Balaão sabia que era errado prosseguir, até porque ele disse ao anjo: pequei sem saber que estava no caminho para te opores a mim. Então agora, se parece mal aos teus olhos, eu voltarei. Então Balaão, aparentemente, ele parece estar arrependido do seu comportamento, dizendo que não sabia que o Senhor estava se opondo a ele. Mas é como a gente já falou anteriormente, o Senhor não vê somente as nossas atitudes, Ele também sonda o nosso coração, nossas intenções. Então a gente pode sim falar
e fazer coisas que aparentemente são para o Senhor, mas no fundo as nossas intenções e o nosso coração estão cheios de coisas que o Senhor não aprova e que não provém dele. Então a gente vê o anjo de Deus permitindo que ele fosse, mas Balaão deveria falar somente aquilo que o anjo do Senhor colocaria na boca dele. Então Deus nos sonda e com certeza estava vendo que as intenções de Balaão era promover a si mesmo, satisfazer seus desejos. Era como se o Senhor estivesse dizendo: Balaão, você não consegue esconder esses pensamentos, esses desejos de mim. Você vai continuar seu caminho, mas não para fazer aquilo que você quer, mas para proclamar aquilo que eu colocarei na sua boca. Então o Senhor sempre tem um propósito por trás de tudo. A gente vai ver nos próximos capítulos que o Senhor usaria Balaão não para proferir maldições, mas para proferir bênçãos sobre todo Israel. Embora Balaão fosse um profeta ganancioso, ele ainda estava sob o controle de Deus. Ouvindo Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até ir Moabe, na fronteira de Arnon, na extremidade do território. Balaque disse a Balaão: Não enviei diligentemente a chamar-te, porque não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Balaão respondeu a Balaque: Eis-me junto de ti, porventura poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas e deu parte deles a Balaão e aos líderes que estavam com ele. Pela manhã, Balaque tomou o Balaão e o fez subir a Bamote-Baal, e de lá ele viu parte do povo. Então aqui a gente vê o encontro de Balaque e Balaão. Vemos como o rei de Moabe vai novamente falar no ponto fraco do profeta, como que diz: Balaão, você não sabe que eu tenho poder, que eu tenho riquezas, que eu posso te honrar nessa terra? Por que você não veio rápido? Por que você não veio na primeira vez que eu te chamei? Muitas vezes nós vamos ser tentados a receber a glória desse mundo, a honra que o homem pode dar, mas que o nosso anseio e o nosso desejo não seja receber aplausos de homens, mas de Deus. Que a gente espere ansioso o dia em que o Senhor nos honrará todos aqueles que o honram, que fazem a sua vontade, realmente não necessitam da glória deste mundo. Então Balaão responde a Balaque: Olha, eu quis vir sim, você está certo, né, sobre esse meu ponto fraco, eu sou realmente ganancioso, mas o Senhor tem controle sobre mim. Quem sou eu para falar algo que Deus, o Criador, não aprova? Então ele vai colocar as palavras na minha boca e essas palavras eu falarei. Balaão, ele reconhece a sua limitação, ele reconhece que o Senhor tem o controle de tudo e que nada acontece sem que Deus permita. E a gente vai ver nos próximos capítulos que Balaque ele não consegue o que ele queria. Ele até poderia ter achado, né, que tudo estava sob o controle, que ele havia conseguido trazer o profeta, mas quem tem o controle de tudo e de todos é Deus. Então aqui a gente tem uma lição muito importante, né, para tirar daqui. A gente não deve buscar a vontade do Senhor para as nossas vidas enquanto a gente estiver inclinado a realizar os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, porque provavelmente a gente vai nos enganar, assim como Balaão enganou a si mesmo. Então a gente deve buscar a vontade do Senhor não para nos satisfazer, mas porque a gente o ama e o nosso prazer é obedecer a Ele. Amém? Gente, esse é o capítulo 22. Fiquem com Deus. Até mais.